Olá, meu nome é Daniele Matoso Torreão, sou médica alergologista com residência médica em alergia e imunologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui a pedido da TV Caatinga para conversar um pouco sobre as alergias respiratórias, como asma e rinite, em épocas de pandemia de coronavírus. As recomendações que vou falar foram dadas pela Sociedade Brasileira de Alergologia e Imunologia e pela Sociedade Latino-Americana. É importante que os alérgicos mantenham todos os cuidados para se proteger, pois sabemos que qualquer quadro viral pode ser um gatilho de uma crise. Quem tem crianças pequenas alérgicas percebe isso nitidamente quando seu filho entra na escola. Eles estão numa fase de desenvolvimento do sistema imunológico, pegam as viroses com mais facilidade e desencadeiam crises alérgicas. É importante falar também sobre vacina. As vacinas da gripe, de hemófilos e de pneumococos, elas não protegem contra o coronavírus. Porém, se você tem uma doença alérgica e contrair uma dessas infecções, também pode levar a um desencadeamento de uma crise, confundir ou até mesmo agravar o quadro de uma eventual infecção pelo coronavírus. Outra coisa importante é que os pacientes ou responsáveis saibam fazer o tratamento adequado da crise em casa, evitando visitas na emergência e, desta forma, evitam contato com outros doentes e não sobrecarregam o sistema de saúde. Caso realmente seja necessário para uma emergência, é melhor levar o próprio espaçador ou a máscara de nebulização. Sempre dá preferência aos espaçadores e bombinhas, pois os nebulizadores causam uma névoa fina que pode infectar os pacientes que estiverem no mesmo ambiente, disseminando o vírus, tanto para profissional de saúde como para familiares em casa. Então, lembrar sempre que os espaçadores também são de uso individual e não devem ser compartilhados. Não parar o tratamento que já foi prescrito pelo seu médico, pois pacientes asmáticos controlados não têm o maior risco de pegar a doença. Mas se eles estiverem descontrolados, há um risco maior de evoluir para um quadro grave. Por isso é tão importante não suspender as medicações. Muitos pacientes já devem ter ouvido falar sobre o fato de evitar corticoides em pacientes que têm coronavírus. As bombinhas, eles são corticoides, mas eles têm uma ação local nos pulmões, têm pouca absorção sistêmica, diminui a necessidade do corticoide oral, então eles podem e devem ser mantidos. Lembrar que se houver realmente a necessidade de um corticoide oral e esse for prescrito por seu médico, ele deverá ser usado sim, para evitar que o quadro progrida para um quadro mais grave. São raros os casos de pacientes que fazem uso prolongado de corticoide oral. Se você for um caso desse, deve conversar com seu médico, porque ele vai ver qual é a melhor alternativa para o tratamento. Pacientes com rinites e conjuntivite alérgica também devem seguir as mesmas orientações, isto é, não descontinuar o tratamento prescrito pelo médico, pois dessa forma você vai diminuir a coceira nos olhos, coceira no nariz, diminuindo a possibilidade de se contaminar por levar a mão ao rosto. A espirometria, popularmente conhecido como teste do sopro, é um exame muito pedido e muito importante para auxiliar no diagnóstico da asma e no controle. Mas nessa época de pandemia ele deve ser evitado, pois ele ajuda a disseminar o vírus. Se for absolutamente necessário, devem ser tomadas medidas rigorosas de controle de infecção. Eu espero ter ajudado um pouco, tranquilizado e esclarecido algumas dúvidas. Portanto, nessa época de pandemia, quem tem alergia respiratória, ou tem um filho, parente ou um amigo com alergia, não precisa entrar em pânico, mas deve se cuidar. Não deve descuidar do seu quadro alérgico e evitar a disseminação do vírus, né? Se cuide e cuidar de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigada.